Na vida, muitas vezes, criamos expectativas sobre as coisas. Essas expectativas podem nos levar a sonhar, acreditar e ansiar por um resultado específico. No entanto, o mundo real é frequentemente imprevisível e nem sempre as coisas saem como planejamos. Essa dinâmica também se aplica ao mundo do futebol, onde jovens jogadores muitas vezes são saudados com grandes expectativas, recebem a pressão e grandes promessas precisam muito cedo lidar com toda essa expectativa que cerca o futebol. No caso do Diego Maurício, a sua carreira no clube de regatas do Flamengo é um exemplo marcante dessa situação. Quando ele estreou pelo time, a torcida e a imprensa depositaram enormes expectativas nele, esperando que se tornasse uma estrela do futebol. No entanto, nem sempre as promessas se concretizam como imaginamos, e apesar de ser pouco lembrado hoje em dia, ele é um dos responsáveis pelo Flamengo ser o que é hoje, e que se não fosse por ele, talvez o rubro-negro tivesse uma história bem diferente da que conhecemos. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que o Drogbinha, o Diego Maurício, fez que torna ele tão importante para a história do Flamengo? Não? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 21 de novembro de 2010. Quem vê o Flamengo todo poderoso hoje se queixando por não conquistar os principais títulos da temporada, mal consegue se lembrar da situação complicada que o time passou nas décadas passadas. Naquele novembro de 2010, o Mengão enfrentava o Guarani com sério risco de rebaixamento. O Flamengo, não o Guarani. Uma mancha que seria com certeza algo impensável para a história do clube, que tem grande orgulho em ser um dos times que nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Poucos se lembram que o menino criado nas categorias de base do Flamengo foi o herói naquele dia, porque sem aquele seu gol, provavelmente o Flamengo teria conhecido as divisões inferiores do campeonato nacional. Mas a importância daquele gol do Diego Maurício pouco é reconhecida pelos torcedores, e ele ficou marcado por outras bobagens bem menos importantes. Diego Maurício Machado de Brito, ou simplesmente Diego Maurício, também chamado de Drogbinha, nasceu em 25 de junho de 1991, no Rio de Janeiro. Começou no futebol cercado de expectativas, como acontece com qualquer jogador que se destaca nas categorias de base e principalmente quando o time de cima não tem jogadores que apresentem as soluções que a torcida espera. O Diego ficou conhecido como Drogbinha devido à sua semelhança física com o famoso jogador Didier Drogba. Ele começou a brilhar na base do Flamengo e em pouco tempo chegou ao time profissional em 2010, que foi quando ele estreou pelo rubro-negro. Logo na estreia pelo time principal foi num momento crucial e adivinha só, na primeira partida sofreu um pênalti que selou a sua relação com a torcida rubro-negra. Talvez naquele momento sem tanto destaque, já que as suas madeixas ainda não eram trançadas e longas. No entanto, o seu momento mais marcante ocorreu mesmo quando durante o Campeonato Brasileiro de 2010 ele marcou aquele gol que ajudou o Flamengo a escapar do rebaixamento. As expectativas em cima do garoto eram altas, mas infelizmente o Drogbinha não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho nos anos seguintes. O hype em cima do jogador pela sua aparência, pelo clube que ele jogava e principalmente por alguns bons jogos, levaram ele à seleção brasileira sub-20, fizeram com que tudo que ele fizesse fosse motivo de notícias, virou o centro das atenções, como é com qualquer jogador que se destaca por um clube gigante, como é o Flamengo. Embora ele tenha recebido diversas oportunidades no Flamengo, com mais de um treinador, como foi com Vanderlei Luxemburgo e também com o Joelson
Santana, ele não conseguiu corresponder em campo. O Drogbinha, infelizmente, decepcionou muita gente, inclusive eu, que achava que era um jogador que tinha potencial para brilhar por muitos anos em grandes clubes do futebol brasileiro. E você bem sabe que no Flamengo ou em qualquer grande time do Brasil, funciona exatamente assim. Você vai bem e é alçado a craque e está em todas as manchetes. O oposto também acontece quando você não vai bem. As partidas ruins te colocam como um jogador que não serve pra nada, que não sabe jogar e que todo tipo de barbaridade é proferida sobre o seu futebol. A cobrança e as críticas fizeram com que o garoto perdesse espaço no Flamengo e, claro, abalaram demais a sua confiança. De um jogador com potencial para a seleção brasileira, o Drogbinha passou a ser apenas um jogador sem confiança e um atacante para jogar num time grande, sendo comum sem confiar no seu potencial? Bom, acaba exatamente sendo isso, só mais um comum em campo. E isso não foi exclusivo, claro, do Diego Maurício, do Drogbinha, nada disso. Isso aconteceu com vários outros garotos, principalmente do Flamengo. E eu queria saber de você, qual garoto, antes da gente continuar o vídeo e eu te contar o que aconteceu com o Drogbinha depois e onde ele tá hoje, eu quero saber qual garoto do Flamengo mais te, assim, sabe, encheu de expectativa, que você falou, pô, esse vai ser craque e te decepcionou. Para um pouquinho agora e coloca aqui nos comentários que eu quero saber pra você qual jogador que você mais colocou expectativa e te decepcionou. Mas voltando ao Drogbinha, ele continuou jogando futebol em diferentes partes do mundo. Saiu do Flamengo para jogar na Rússia, depois voltou ao Brasil, defendeu o Sport, passou em Portugal pelo Vitória de Setúbal, voltou a jogar pelo Bragantino, em seguida ele partiu depois para jogar na Ásia, defendeu clubes na Coreia do Sul, também jogou na China, em 2020 inclusive ele voltou ao Brasil, jogou pelo CSA, podia ser um recomeço na carreira, mas ele não se adaptou e como ele tinha mercado ainda para jogar fora do Brasil, decidiu voltar mais uma vez a jogar na Ásia. Hoje o Diego Maurício continua jogando e tocando sua carreira, tá jogando no Odisha, na Índia. No Brasil, por vezes, ele virou até piada. Alguns conseguem pensar que ele fracassou na carreira, mesmo sendo um jogador que jogou no Flamengo, no Sport, no CSA, na Europa, em vários clubes do exterior e até na seleção brasileira, existe uma minoria maluca que trata o jogador como se ele fosse um fracasso, o que nem de longe é uma verdade. O Diego defendeu grandes clubes, realizou o sonho de viver do futebol, mudou a sua vida e a vida da sua família, e ele nunca se colocou no posto de um grande jogador a um nível do Drogba. Mas como a torcida do Flamengo, sentindo falta do imperador, que viveu o ano mágico em 2009 no rubro-negro, e as tranças com a aparência do jogador, lembrando uma estrela mundial como o Drogba, que estava no auge, foram suficientes então para começarem a cobrar o garoto como se ele tivesse a obrigação de jogar parecido com o craque do Chelsea, o maior jogador da história da Costa do Marfim. Meu amigo, é uma pressão absurda querer comparar ele com o Drogba ou com o Adriano, que era um dos maiores talentos da história do futebol. O Diego Maurício em nenhum momento se colocou como uma estrela do tamanho do Drogba ou do Adriano, e ele não decepcionou a ele mesmo, ele queria ser jogador de futebol e foi, jogou no Flamengo, na seleção. Quem se decepcionou foi quem colocou a expectativa de que ele seria um dia um grande jogador de futebol nos grandes clubes, mas ele tem uma carreira muito bacana. As expectativas criam ilusões no torcedor e frustração na imprensa, e quem quase sempre arca com isso é o jogador, pro bem ou também pro mal. A história do Diego é um exemplo notável de como toda essa expectativa pode moldar e atrapalhar a carreira de um jogador, como também pode impulsionar ela. Pergunte a qualquer torcedor do Flamengo e eles vão se lembrar do Diego mais pelo apelido e pelas tranças do que pelo gol, que naquela tarde salvou o Flamengo do que seria uma das maiores manchas da sua história. Mas e você? Se lembra do Diego Maurício? Ele teria vaga no seu time? Você se lembrava que ele tinha feito aquele gol salvador? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. E ó, não esquece também do like nesse vídeo, beleza? Eu fico por aqui e deixo você com esse vídeo aqui. Você viu o que aconteceu?